Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os tipos de merge que nós podemos fazer no Git. Tá? E para isso eu vou utilizar dois comandos, que é o git merge, que todos já conhecem, que é o padrão para a gente fazer merge, e vou utilizar o git rebase também. E utilizando esses dois comandos, eu posso apresentar até 4 workflows de merge. Eu tenho o primeiro, que é o fast forward, onde meu histórico fica todo linear. Eu tenho o no fast forward, ou merge workflow, onde ele vai me gerar um commit de merge. Eu vou ter o rebase fast forward, onde eu vou fazer o rebase da minha branch e depois eu faço o merge, e ele vai continuar com o meu histórico linear. E eu tenho também o rebase sem fast forward, onde ele vai gerar um commit de merge sempre, tá? Então vamos começar pelo mais básico de todos, que é o modelo fast forward. Como é que funciona esse modelo? Então vamos imaginar que eu tenho lá minha branch, estou na master, faço um commit, vou trabalhando nessa master, faço mais um commit, faço mais um commit. Nesse dado momento, eu entendo que eu tenho que fazer uma branch para trabalhar em alguma coisa paralela. Então, vou lá, crio minha branch, e agora eu vou começar a trabalhar nessa branch. Então, vou lá e faço o meu commit. Tá? Nesse meio tempo, ninguém fez nenhum commit na master. Então, quando eu for fazer o merge, o que eu vou ter que fazer? Eu faço o checkout dessa minha master, executo o comando de merge e pronto. Eu tenho o modelo que é o fast forward, ou seja, o meu histórico fica completamente linear. A gente não teve alteração nem ramificação nenhuma. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o primeiro tipo de merge que eu falei, que é o fast forward, tá? Então, eu tenho minha branch aqui master e ela já tem alguma codificação nela, tá? Então, nesse momento, eu quero fazer o quê? Um trabalho em paralelo. Então, para isso, seguindo até aquele nosso fluxo, eu tenho que primeiro criar minha branch. Então, para isso, eu vou dar um git branch e vou dar um nome para essa minha branch. E agora eu preciso o quê? Fazer a alteração da head, para que os próximos commits sejam executados nessa nova branch. Então, para isso, eu vou fazer git checkout b1. Como a gente pode ver aqui, que eu estou usando um plugin que já me diz, eu já estou trabalhando na branch 1. Tá? Agora, vamos fazer o nosso commit. Então, vou adicionar aqui, ó, commit na branch 1. Vou salvar o arquivo e vou fazer esse commit. Para fazer o commit, a gente vai fazer o git add e esse meu arquivo. Agora eu vou dar um git commit na branch 1. E vamos ver o nosso histórico. Git log one line. Então temos lá o nosso commit. Então, o que eu quero fazer? Terminei agora meu projeto, quero trazer todas essas alterações da branch 1 para master. Então, para isso, eu vou primeiro fazer o checkout da branch master. Então, git checkout master. Opa, escrevi errado. Checkout master. Só para liberar aqui, eu vou dar um clear na minha console. E agora o próximo passo é fazer o merge. Então, para isso, eu vou fazer git merge b1. Ou seja, traga as alterações que estão agora na b1 para a master. E quando eu faço isso, percebam que interessante. O Git, ele já entende que como não teve trabalho em paralelo, ele pôde fazer um merge fast forward. Ou seja, ele manteve linear o nosso processo, tá? E como é que a gente pode ver isso? Eu vou dar um git log oneline graph. Que aí ele vai mostrar para a gente o nosso processo todo linear. Como a gente pode ver aqui, ó, eu tenho o meu processo linear, todo bonitinho aqui. E também a master e a B1 estão apontando para o mesmo commit. Então, esse é o primeiro modelo que a gente viu, que é o fast forward.
workflow. Nesse modelo, vamos voltar para aquele mesmo cenário, onde eu estou lá na minha branch desenvolvendo alguma coisa em paralelo, porém, nesse meio tempo, alguém precisou fazer uma alteração aqui na master. Então, ela foi e gerou mais um commit. Quando eu precisar fazer o merge da branch 1 na master, ele vai entender que as duas andaram em paralelo, então ele precisa criar um commit de merge para a gente, tá? Então, se eu rodar simplesmente o comando git merge branch 1, ele vai criar o novo commit e vai botar as duas branches apontando para esse novo commit. Então, esses são os modelos mais fáceis e é o que geralmente o pessoal trabalha no dia a dia, tá? Agora nós vamos ver como é que funciona o merge workflow, ou seja, eu comecei meu trabalho em paralelo na minha branch 1, mas alguém fez uma alteração na master e agora eu preciso fazer o merge desses dois trabalhos, tá? Então, para isso eu voltei o meu ambiente para a base, que é só o commit na master, e vamos começar todo esse processo. Então, a primeira coisa é a gente criar a nossa branch B1 para executar o trabalho. Então, para isso, eu vou usar um novo comando. Eu vou, já no checkout, pedir para ele criar a minha branch. Então, vou digitar git checkout -b. Então, quando eu uso esse parâmetro -b, ele já vai criar uma branch automaticamente para mim. E vou dar o nome da branch que eu quero, B1. Então, ó, automaticamente ele já criou a minha branch e já fez o checkout para ele, tá? Então, vou chegar aqui no nosso arquivo, ó, commit branch 1. Igual eu fiz da outra vez, vou fazer agora o commit dessa minha alteração, commit na branch 1. E vamos só dar uma olhada no nosso log aqui para a gente ver que não tem nada demais. Só tem as informações que estavam na master, que é a nossa base, mais o que eu acabei de fazer, tá? Agora imagina que alguém fez algum outro trabalho em paralelo e já jogou para a master, tá? Então vamos simular isso daí. Primeira coisa que eu preciso fazer é voltar para a master, então vou dar um git checkout master. Vou apagar aqui só para facilitar. Vou aqui num outro arquivo simulando o commit aqui da master, que foi trazido por alguma outra branch, ou mesmo alguém fez um commit direto, e vou fazer esse commit aqui. Então, git commit -a-m, commit na master. Vou fazer um log aqui para a gente ver como é que tá. E ó, vejam que estou na master ainda e mais agora tenho esse novo commit, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é trazer aquela alteração lá da branch 1 para a master. Então, vamos apagar aqui só para facilitar a visualização. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou dar um git merge B1, ou seja, traga as alterações da branch 1 para nossa branch master. E quando eu faço isso, ó, ele já mostra que ele fez um merge e dessa vez ele não conseguiu fazer o merge forward, fast forward. Como é que a gente pode ver isso? Então agora eu vou mostrar para vocês o nosso log, só que em forma de gráfico. E aqui, ó, fica muito claro como que funciona. Eu tenho aquele meu commit que eu fiz na master, que está representado por esse ponto aqui, e tenho esse meu commit que eu tinha feito na branch 1, representado por esse ponto. Quando eu juntei os dois, ele entendeu que foi em paralelo e gerou esse outro commit aqui para mim, tá? Que é um commit de merge. E esse daqui é o nosso merge workflow. Agora a gente vai falar do rebase. O rebase ele vai rearrumar o histórico do Git para que a base das nossas alterações seja o último commit que está disponível na master ou na branch que a gente está fazendo do rebase. Então, além dele fazer essa alteração, a gente pode utilizar um modelo que é o rebase iterativo, onde eu posso alterar mais ainda esse histórico. Só que esse daqui é tema para um próximo vídeo.
a gente vai focar no Rebase padrão. Então, vamos entender como é que é o processo do Rebase. Vamos ver aqui, olha só. Eu tinha a minha branch master, que estava andando nesse commit aqui. Em algum momento, eu criei a branch 1 e fiz todo esse desenvolvimento. Em paralelo, algum desenvolvimento ocorreu na master, tá? E agora eu quero falar assim, olha só, a minha branch 1 partiu desse commit. Eu não quero mais que ela aponte para esse commit, eu quero que ela faça o seguinte, ó. O meu commit C4 ele vai apontar como pai o commit C3, tá? E como é que eu faço isso daí? Eu vou digitar o comando git rebase. Ao fazer o git rebase, o que o git vai fazer para a gente? Ele vai criar uma cópia dos nossos commits, tá? Por quê? Porque o nosso commit ele é imutável. Então, ele vai acabar criando um commit C4 linha, e ele vai pegar todo o conteúdo que está aqui e jogar para cá, só que ele vai gerar um novo SH1. E a mesma coisa, como meu pai mudou, como o pai do commit 5 mudou, ele também vai copiar o commit 5. Então, ele vai gerar o meu commit linha aqui, vai pegar todo esse conteúdo e vai jogar para esse commit aqui, tá? Então, ele vai gerar 2 novos commits. Como esses commits aqui acabaram ficando órfãos, ou seja, eu não tenho nenhuma tag e nenhuma branch apontando para ele, em algum momento, o garbage collector do Git vai vir aqui e vai apagar esses commits, tá? Que é o que exatamente aconteceu. E aí, agora, se eu quiser fazer o merge, eu faço checkout para master, rodo o comando de merge e todo mundo fica apontando de uma maneira linear, como a gente pode ver aqui. Só que percebam que eu estou utilizando os meus novos commits e não aqueles commits que eu fiz na primeira execução. Pessoal, vamos ver como é que funciona o processo do Rebase, tá? Então, só para ganhar tempo, eu deixei o meu ambiente aqui no estado onde eu tenho um commit na master, que foi aquele que a gente fez, e um commit na branch 1. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso histórico. Então, git log online, vocês podem ver que eu tenho aquele meu commit na master, tá? Vou fazer um checkout agora para minha branch B1. Vou fazer o mesmo comando e percebam que eu tenho o commit lá na branch 1, tá? E agora vou começar a entender o processo dos checkouts. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. A minha branch 1, que é o que eu estou aqui, ela está em cima desse commit daqui, que é o adicionando a primeira função. A minha branch master, ela já evoluiu, então ele está nessa commit aqui master. Quando eu rodar o Rebase, o que eu vou falar? Eu vou falar para ele, olha só, você não está mais em cima desse commit, e sim você vai estar em cima desse outro commit aqui. Vamos ver isso aqui na prática. Para que eu faça o Rebase, eu tenho que fazer o quê? Git Rebase, e vou falar qual branch que eu quero fazer esse Rebase. No nosso caso, é a master. Então, ele já fez o Rebase. Vou fazer um log online e, ó, vamos ver o nosso processo aqui. Olha como é que estava. Antes, eu estava com o meu commit aqui, ó, B8, em cima desse commit ED aqui, que era a origem, e minha master já tinha andado. Agora, o que eu tenho? Eu continuo tendo aquele meu primeiro commit ED, eu tenho o commit que está lá na master, que é esse A1, e percebam que o commit que a gente tinha feito aqui na branch 1, ele foi como se fosse feito após o commit na master. Como o commit é imutável, a gente não pode alterar o conteúdo dele, o que o Git fez? Ele fez aquele processo de cópia do conteúdo todo que está aqui nesse commit para esse novo commit aqui. Por isso que eu tenho aqui um SH1 e aqui eu tenho outro SH1.
tá? Porque eu não consigo trocar isso daqui. E agora eu posso voltar para master e fazer o checkout. Se a gente der uma olhada até aqui no nosso gráfico, vocês podem ver que está extremamente linear, certo? Agora eu posso fazer o merge normal. Então, para isso, vamos apagar aqui. Vou dar um git checkout master. Vou dar um git merge B1. O que ele fez aqui, ó? Ele entendeu que é um fast forward, apesar de eu ter feito o meu desenvolvimento em paralelo, como eu fiz o rebase, ele já entendeu que a minha base era o último commit de master, então ele fez um fast forward para mim. E quando eu der o nosso git online graph, ele fica totalmente linear, como a gente pode ver aqui. Beleza? E esse é o nosso processo de rebase de maneira fast forward, que é o mais comum da gente ver por aí. Agora a gente vai ver o rebase com um commit de merge, que é o rebase no fast forward, tá? Como é que funciona? Eu já voltei aqui no nosso ambiente para o ponto onde eu já fiz o rebase lá na minha branch 1, e agora eu só preciso fazer o merge dessa branch 1 com a minha master, tá? Para isso, eu vou digitar git merge B1, igual fizemos da outra vez, só que eu vou adicionar mais um parâmetro, que é o no-ff, que é de fast forward, e vou dar um enter. Quando eu faço isso, percebam que ele já criou o merge e ele entendeu que não é para fazer fast forward. Como é que isso vai ficar mais claro para a gente? Quando eu der um git log one-line graph. E vamos ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos todo o nosso histórico lá da master, primeiro. Depois ele desenharia todo o histórico da branch 1 que a gente fez e criou o nosso commit de merge aqui para ficar claro que essas alterações vieram da branch 1. Beleza? Então é assim que a gente consegue montar o nosso rebase com commit de merge. E desses daí, qual é o melhor modelo para trabalhar? Na realidade, depende. A gente tem que analisar como que o time gosta de trabalhar, tá? Se ele prefere ter um histórico mais linear, ou seja, eu vou ver exatamente quando que tudo aconteceu, ou se eu prefiro ter uma visão muito clara de que eu tive um processo de merge em algum momento, tá? Vai depender muito de como a gente quer entender, olhar para o nosso histórico e entender. Agora, tem um ponto muito importante nisso daí, que a gente tem que prestar atenção, especialmente quando eu estou falando de rebase, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo aqui do rebase. Percebam que, quando eu fiz essas duas alterações aqui, elas ocorreram em paralelo. Ou seja, enquanto eu estava fazendo A4, eu também estava executando A2, tá? E eu posso também ter feito alguma coisa paralela. Enquanto eu executava o commit 5, alguém fazia esse commit 3. Então, isso daqui eu posso ter datas que estão sendo feitas em paralelo. Ao fazer o rebase, eu vou ter uma outra visão, tá? Eu vou entender que, olhando para o histórico, que na realidade, esses commits aqui não necessariamente foram em paralelo em relação a esses commits. E sim, eles foram executados depois. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que o rebase ele pode acabar fazendo a gente entender o nosso histórico errado em relação a tempo, tá? Como ele faz a alteração da nossa base, que para branch 1 era esse commit e depois passou a ser esse, a gente não tem mais a visibilidade se essas coisas que a gente fez aqui foram feitas em paralelo com isso daqui ou se realmente foram feitas depois,
tá? Então esse é um ponto muito importante que o time tem que ter em mente quando for trabalhar com Rebase. Se o tempo que as coisas foram executadas é importante a gente manter, então talvez o Rebase não seja o melhor. Mas a gente pode depois usar outras metodologias para simplificar os commits na branch que a gente está fazendo e conseguir fazer um workflow de merge mais linear. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em relação a merges e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, dá um like aqui no nosso canal para que você seja notificado do lançamento dos próximos vídeos.